Olá, meu nome é Lorena e esse é o canal Aventura Literária. Hoje eu vou trazer para vocês a indicação do livro Depois de Auschwitz, de Eva Schilos. Esse livro aqui, ele foi publicado pela Universo dos Livros. Ele tem mais ou menos 304 páginas. Ele tem aqui um pouquinho grossinho, mas muito interessante. Na verdade, esse livro aqui ele foi indicado Cássia do canal Caindo na Cultura. Eu tinha visto a capa desse livro aqui na livraria, mas eu imaginei que era apenas um outro livro falando sobre a Segunda Guerra, embora é um tema que me atraia bastante. Mas eu vi a capa, não tinha pego ainda para ler nem nada, foi quando o Cássia me perguntou se eu já conhecia esse livro. Eu fui ler a sinopse e aí eu achei super interessante. Logo na frente aqui, na capa, ele fala o seguinte: depois de Auschwitz, o emocionante relato da irmã de Anne Frank, que sobreviveu ao Holocausto. Para quem já conhece a história de Anne Frank, vai entender o que eu estou falando. Do contrário, vão aqui na resenha que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que vocês conheçam a história desse livro aqui, que é o Diário de Anne Frank, da história real de Anne Frank. E a partir daí vocês vão entender o que é que eu estou falando. Depois aí volta aqui para assistir esse vídeo. Mas voltando aqui agora, então esse livro aqui ele fala, depois de Auschwitz, o emocionante relato da irmã dela. Na verdade, para quem sabe, a irmã de Anne era Margot, que elas morreram e a mãe também morreu no campo de concentração. O único sobrevivente foi Otto Frank, o pai de Anne. Então, o que é que vai acontecer? O pai de Anne vai casar com a mãe de Eva. E Eva, antes da guerra, ela tinha vida organizada. Ela tinha mãe, tinha um pai, tinha um irmão, só que o pai e o irmão morreram na guerra. Então, o que aconteceu? O pai de Otto casou com a mãe de Eva. Então ela se tornou enteada de Otto Frank. E aí quando eu comecei a ler sobre essa história, essa sinopse aqui, eu queria entender, eu queria descobrir o que foi que aconteceu com Otto Frank, como foi a vida dele, o que é que, depois que ele voltou da guerra, e como foi reconstruir a vida. Então, através do relato de Eva Schilos, que ela vai contar não só a situação de Otto, como também da vida dela e da família dela. Então ela começa a contar, desde os primeiros capítulos, ela relata a vida dela toda, desde quando ela nasceu ainda em Viena, na Áustria, como era a vida dela com a família, uma vida assim, considerável, confortável. Eles tinham uma vida boa, muito boa, com uma situação financeira equilibrada, até que Hitler ganha a eleição em 1930, e quando chega em 1938, Viena, a Áustria, começa a ter mudanças drásticas. E o que vai acontecer? Eles vão ter que fugir da Áustria para a Holanda. Aí que eles começam a ter contato com a família de Anne Frank. Então eles são vizinhos, são judeus que moram num bairro próximo, que brincavam. Na verdade, a Eva ela nunca teve assim, um contato mais forte, ela não era a melhor amiga de Anne, mas através de outras amigas ela tinha esse contato. Eles frequentavam as casas deles, e a partir daí eles já se conheciam. Então o que vai acontecer? Eles chegam na Holanda, eles também têm que passar por aquela situação de estarem se escondendo, e a situação deles ainda foi mais complicada do que a família de Anne, porque a Anne ficou todos juntos num cômodo só, no anexo secreto, enquanto que eles teve que se separar. A mãe, Eva e a mãe tiveram que ir para uma casa, com a ajuda do que eles chamavam de movimento de resistência, que eram aquelas pessoas que ajudavam aos judeus escaparem de serem mandados para o campo de concentração. E os pais, o pai e o irmão também foram para outra casa. E o que vai acontecer? Há uma traição e pessoas denunciam. Então, naquela época, pessoas ganhavam dinheiro para denunciar os judeus. E quem ajudava os judeus terminava sendo penalizados e até mortos. Então, não é todo mundo que queria ajudar pessoas que escapavam da guerra. E quando eles eram capturados, eles eram tidos como criminosos. Então, assim, quando eles foram pegos e levados para o... Então, quando eles são mandados para o campo de concentração, todos vão para o campo, antes são separados, homens de um lado, mulheres do outro. Tem essa questão da separação das crianças também. Crianças, pessoas que têm qualquer tipo de deformidade, idosos, geralmente são mandados logo para câmaras de gás. Então essas pessoas que iam para o campo de concentração não sabiam que ia acontecer uma coisa dessas. Começou antes, isso abrindo um parêntese na situação, as pessoas eram primeiro mandadas
para esse campo de concentração para trabalhar forçado. E eles, quando foram mandados, no caso a família de Eva, assim como de Anne, eles foram tidos como prisioneiros. Então eles chegavam lá, eles eram isolados, né? Foram separados, mulheres, o pai e o irmão de Eva ficou separado. Ela ficou com a mãe no outro campo, que é o campo Birkenau, que é Auschwitz, e o Birkenau, que são campos separados, assim. Na verdade, eu vou deixar um link aqui para que vocês possam estar assistindo também um documentário que eu encontrei na internet, que mostra, né, esse local, como era e como é que está hoje em dia. Na verdade, já é aberto para visitação, para quem quiser ir conhecer o campo de concentração Auschwitz-Birkenau. Então, voltando à história, então o que acontece? Eles ficam separados e a partir daí eles começam a trabalhar forçado. E a situação é das piores, humilhante, eles passam fome, frio, doenças. Na verdade, se eles estiverem doentes, se mandassem para a enfermaria, era capaz de mandar em vez da enfermaria para câmaras de gás. Então eles tinham medo até de pedir ajuda quando tivesse algum tipo de doença. Então assim, era muito fácil pegarem um tifo, pegarem qualquer doença, tuberculose, porque o frio era intenso quando chegava o inverno, então eles quase que não tinham roupas para se vestir, para se cobrir, as situações eram as mais precárias possíveis, era falta de higiene. Então assim, Eva vai descrever no livro tudo que ela tinha passado, né, em detalhes até, né, das humilhações, dos problemas que eles tiveram que enfrentar para conseguir sobreviver dentro daquele campo e conseguir sair vivo dali. Então, dessa situação, quem sobreviveu, como eu falei no início do vídeo, foi Eva e a mãe. Então, o que é que vai acontecer? Às vezes a gente lê muitos livros falando sobre situações até quando eles são libertos do campo de concentração. Nesse livro vai além. Eu também sempre tive essa curiosidade de saber como é a forma como essas pessoas conseguiram se readaptar, né, na sociedade. Porque quando eles retornam, no caso para a Holanda, grande parte da família tinha morrido, amigos tinham morrido, eles não sabiam o que fazer, como trabalhar, tudo assim, porque o dinheiro, as propriedades, os judeus perderam, porque eles não tinham direito mais a ter propriedade. Muita coisa, vai ser muito complicado essa readaptação para Eva e para a família dela. E Otto, né, quando consegue regressar também, eles vêm no mesmo vagão, no trem, e eles regressam para a cidade. Otto começa a apoiar, ajudar, porque pessoas conhecidas, aqueles que estão mais próximos, eles começam a se ajudar. Antes, Eva não tinha certeza que o pai e o irmão tinham morrido, então eles ficam esperando uma resposta, até que a resposta vem, né, as notícias, as pessoas se perdem, então eles não sabem se estão vivos ou não, até que realmente tiver certeza que estavam mortos. E o que vai acontecendo? Eles vão tentando sobreviver. Eva ainda era adolescente, jovem, e a partir daí ela tem que voltar para a escola e começa a buscar o que fazer, como fazer para ganhar dinheiro, a mãe também. E a mãe, assim, é muito forte. Ela descreve a mãe como uma pessoa, assim, muito forte, que sabe liderar, que ela conseguiu ter essa força como pai e como mãe ao mesmo tempo. E aí, a partir do momento que Eva consegue recuperar a própria vida, consegue agora uma carreira de fotógrafa, ela vai para Londres, encontra Ziv, que é o marido atual dela. Eva está viva, ela tem 86 anos, tem filhas. Então assim, ela vai descrevendo tudo o que vai acontecendo com ela. Como foi que ela encontrou Ziv, as inseguranças que ela tinha. E o pior de tudo, depois que termina a guerra, não acaba ali, não fica ali. Marcas, seja no corpo, seja aquela... Eles colocam uma tatuagem do número, aquilo fica marcado no corpo. E também os problemas psicológicos, imagine ter que recomeçar. Então, e aí é quando ela descobre que Otto estaria apaixonado pela mãe dela e eles se casam. E Otto ainda vive, fica com eles, né, até 1980, quando ele morre de causas naturais.
E a mãe só vai morrer, a mãe de Eva morre anos depois. Mas aí ela vai descrevendo isso, e tem muitas situações desse livro aqui que emociona mesmo, assim, que realmente emocionam mesmo, se você começa a pensar quantas pessoas passaram por essa situação. Esse foi um relato de Eva, mas ali também representa muitas pessoas que sofreram nesse período da guerra e sofreram depois para se readaptar. Mas Eva conseguiu. Ela, hoje em dia, ela mora na Inglaterra, ela coordena a Fundação Anne Frank e ela já viajou para várias partes do mundo com a peça, fazendo palestras, contando a experiência dela. Conseguia contar, ela não falava, até que o nome dela começou a ser ligado a Anne, e a partir daí ela começou também a relatar a experiência que ela teve. Ela primeiro fez um livro, ela teve, antes desse daqui, depois de Auschwitz, tem a história de Eva, que eu vou deixar aqui a capa depois para que vocês possam ver, e depois eu não tenho o outro, esse livro anterior, eu tenho esse daqui agora. Então, eu acredito que o outro, eu fui ver a sinopse, ele fala muito assim, mais na situação que ela passou no campo. Esse daqui foi muito mais ampliado, então conta sobre a vida dela toda até os dias atuais. E tem uma entrevista dela assim, muito marcante, que eu vou deixar também o link aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui embaixo a descrição da resenha com o blog, para que vocês possam também estar acompanhando, assistindo esses outros documentários, assistindo outras informações, que vai trazer, enriquecer muito mais a leitura se você estiver assistindo esses documentários e lendo o livro. Então assim, eu acho que foi uma leitura assim, muito boa, nesse sentido assim, é emocionante, forte, mas ao mesmo tempo ele traz uma carga de conhecimento desse período assim, intensa. Situações que a gente nem vê em livros de história, mas quando a gente começa a ler sobre um relato verdadeiro que aconteceu com uma pessoa, né, que ainda está viva, ela conseguiu sobreviver, tem 3 filhos, tem netos hoje em dia, então assim, ela foi uma pessoa forte e teve sorte também, né? A gente não sabe até que ponto as pessoas, o que tiveram que fazer para conseguir sobreviver a esses campos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da indicação. Se vocês já leram ou têm curiosidade, querem saber mais alguma coisa, deixe os comentários aqui embaixo do vídeo, né, que eu vou adorar saber o que vocês acharam dessa indicação. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.